Olá, eu sou o professor Luciano Giampietri. Na aula de hoje de Algoritmos e Estruturas de Dados 2, nós vamos continuar a falar sobre busca em largura e, em particular, falar da aplicação de buscas em largura, né? A gente parou a última aula justamente com um slide falando, puxa, mas para que serve a busca em largura, né? Assim como a busca em profundidade, a busca em largura pode ser adaptada para resolver diferentes problemas. Não são necessariamente os mesmos problemas da busca em profundidade. A gente vai ver que tem alguma intersecção aqui, mas são problemas diferentes também. O mais comum é encontrar o caminho de menor comprimento entre dois vértices, né? Considerando o tamanho do caminho, que a gente já viu esse conceito, né, do tamanho do caminho em grafo, que tem a ver com o número de arestas que você percorre de um vértice até outro. De fato, a busca em largura consegue encontrar o menor caminho, né, o caminho de menor comprimento entre dois vértices. A busca em profundidade achava um caminho entre dois vértices, né, se existisse esse caminho, mas ela não garantia que era o menor caminho. Então, uma grande diferença e uma das grandes aplicações da busca em largura é justamente encontrar o menor caminho entre dois vértices. Isso serve, por exemplo, para resolver um problema de labirinto, né? Você coloca o início do labirinto e o final do labirinto como dois vértices, né? Você representa o labirinto em que cada espaço do labirinto é mapeado como um vértice e cada ligação entre espaços, né? Sempre que é possível de um local do labirinto ir para outro, você coloca uma aresta. Então, você pode usar busca em largura para resolver o labirinto. A gente já tinha visto como fazer isso com a busca em profundidade, mas aqui a gente tem a garantia de encontrar o menor caminho para resolver o labirinto, ou o menor caminho entre dois vértices quaisquer de um grafo, né? Você passa esses vértices como parâmetro e você pode usar a busca para encontrar o menor caminho. Além disso, a busca em largura também pode ser usada, assim como a busca em profundidade foi, para encontrar componentes conexos. E a lógica é muito parecida, né? A cada chamada que você faz da busca em largura, pensando num grafo não direcionado, ela vai visitar todos os elementos daquele componente conexo. Então, a partir de um vértice, ela vai encontrar todos os elementos daquele componente conexo. É possível também usar a busca em largura para verificar se um grafo é bipartido, né? São aqueles grafos em que você consegue separar o conjunto de vértices em dois e que não existe aresta entre o mesmo conjunto, todas as arestas saem de vértices de um conjunto e chegam em outro. Também dá para usar a busca em largura para auxiliar no problema de fluxo máximo, né? Você tem nas arestas o quanto, por exemplo, de informação você consegue transmitir de um vértice para o outro, e você quer saber qual que é o fluxo máximo que consegue percorrer, por exemplo, de uma origem a um destino do seu grafo. Você também pode usar a busca em largura. Tem diferentes formas de resolver esse problema, algumas dessas formas usam busca em largura. E tem vários outros problemas que também podem ser resolvidos ou que podem ser auxiliados pelo uso da busca em largura. A gente hoje só vai falar do caminho de menor comprimento entre dois vértices, que de fato é um dos problemas mais clássicos que tem. Então, vamos pensar aqui, né, no nosso grafo. Aqui a gente vai estar tratando um grafo direcionado. E a pergunta, né, o tamanho do caminho que eu quero resolver, ou imaginando que isso é um labirinto, eu vou ter o meu início aqui no vértice 4, esse vértice aqui embaixo, e eu quero chegar até o vértice 0. Então, vamos usar a busca em largura. Para isso, a gente chama a busca em largura a partir do vértice de início. Lembrando a lógica da busca em largura, para cada vértice, coloco ele na fila, né? Inserção na fila é sempre no final. Enquanto a fila não estiver vazia, processa o primeiro elemento da fila e coloca na fila todos os seus vizinhos. Então, a fila só tinha um vértice 4, vou processar ele e vou colocar cada um dos seus vizinhos no final da fila. Então, V1 e V3 são inseridos aqui no final da fila. A fila não está vazia, vou processar V1, colocando no final da fila cada um dos seus vizinhos que ainda não foi visitado ou processado, né? Que ainda não entrou na fila em momento nenhum. V1 é vizinho de V2 e V3, né? Então V2 ainda não tinha sido visitado, né? Não tinha entrado na fila, ele vai ser inserido na fila. V3 já tinha sido, né, visitado aí, ou a gente já tinha identificado ele inicialmente, colocado ele na fila a partir de V4, então não vamos inserir novamente na fila, não devemos fazer isso. A fila não está vazia, vou tirar o primeiro elemento da fila, que é o V3, então vai estar como processado. O único vizinho dele é V2, que já foi inserido na fila, então a gente também não vai fazer nada em relação a isso. A fila continua com elementos, né? Ela não está vazia, excluo o elemento do início da fila, que é o V2, que vai ser o elemento processado agora.
coloco seus vizinhos que ainda não foram visitados na fila, então V0 vai ser inserido no final da fila. A fila não está vazia, tem só V0, processo V0. Colocar, né, se o objetivo é só encontrar o caminho de V4 a V0, eu já poderia ter parado o meu processamento, mas eu vou terminar, né, até o final desse grafo. Então, verifico os vizinhos de V0, se eles ainda não foram visitados ou processados. V1 já foi, V2 também. Então, terminei aqui o meu processamento, gerando, né, agora aqui em azul, eu deixei as arestas que formam a nossa árvore de busca em profundidade, perdão, de busca em largura, né? A gente está fazendo a busca em largura. A nossa árvore ficou com essa cara aqui, né? A partir de V4 eu cheguei diretamente em V1 e V3, a partir de V1 eu visitei V2, a partir de V2 eu visitei V0. E aqui tem um resumo, né, desse processamento que mostra quem foi o anterior de cada um dos nossos vértices e qual que é a distância para o vértice inicial, que é o V4, que no caso da árvore ele se torna a raiz. Né? A gente começou por V4, então ele não tinha anterior. A partir de V4, a gente chegou diretamente em V1 e V3, né? Isso está indicado aqui, que V1 e V3 tem V4 como anterior e a distância é 1. Depois a gente chegou em V2, né? A partir de V1 e a distância de V4 para V2 é 2, né? Então a gente teve que passar por essas duas arestas em azul. E para chegar em V0, né, que era o nosso objetivo, a distância é 3, a gente passou por 3 arestas. Né? O caminho saiu de V4, passou por V1, por V2, até chegar em V0. O que muda da nossa implementação da busca em largura para a gente resolver um labirinto? Né? Aqui eu já vou apresentar isso de maneira mais rápida, porque na última aula a gente já viu linha a linha como funciona a busca em largura, mas eu vou apresentar de qualquer forma o código para vocês, que assim como na aula passada, ele não é recursivo, né? A gente vai usar uma fila como estrutura auxiliar e um laço, a gente não vai usar a recursão. Então, essa implementação aqui, ela vai retornar um inteiro, que é justamente o tamanho do caminho entre o vértice de origem e o vértice de destino, que são 2 parâmetros, além do nosso grafo. A primeira linha aqui, ela verifica se algum parâmetro é inválido, né? Se o endereço do grafo for nulo, ou se ele tiver menos do que um vértice, ou se a origem for menor que 0, ou o destino for menor que 0, ou a origem maior ou igual que o número de vértices, e o destino maior ou igual que o número de vértices, eu retorno -1, indicando um erro, né? Não é que eu achei um caminho de tamanho -1, é que realmente não dá para achar um caminho. Se a origem for igual ao destino, eu convencionei aqui que eu vou retornar 0, que, né, se o objetivo é chegar no destino, eu já estou no destino, eu não tenho nada a fazer, então vou colocar essa distância igual a 0. Dependendo do problema que você está tratando, você poderia querer, de fato, passar por outros vértices e retornar ao vértice de origem. Mas aí a gente tem que tomar aquele cuidado de visitar mais de uma vez o mesmo vértice, coisa que a gente não está permitindo fazer. Então, por isso que eu já estou retornando 0 aqui e resolvendo o nosso problema. Aqui eu criei 3 arranjos auxiliares, que é para indicar quais vértices já foram visitados, qual a distância do vértice de origem para cada um dos outros vértices e qual que é o anterior para cada vértice. Né? Então, para cada vértice, a partir de que vértice eu cheguei nele durante a minha busca em largura. Eu vou ter um laço aqui, que é esse laço usando a variável for como... o meu laço for usando a variável x como variável de controle. E aqui eu vou inicializar esses 3 arranjos. Então, visitado vai começar com false para todo vértice, né? Nenhum vértice foi visitado ainda. A distância vai começar com -1, justamente para indicar que eu ainda não calculei a distância para ninguém. E o anterior também igual a -1, também para indicar que eu não cheguei em nenhum vértice a partir de outro ainda. E o que eu vou fazer nas próximas linhas é justamente criar a nossa fila, inicializar ela e marcar que eu estou começando pela minha origem. Então, o começar pela origem envolve, inclusive, eu atualizar esses arranjos de controle. Né? Então, eu vou colocar que a distância com a origem vai ser igual a 0, né? A distância da origem para a origem é igual a 0, e o visitado, eu vou indicar no meu arranjo de visitados que eu já visitei o vértice de origem, porque justamente eu vou estar inserindo ele na fila aqui. As próximas 3 linhas, né, cujo fundo está em cinza, tudo que vai tratar a nossa fila, né, estrutura auxiliar para busca em largura, eu vou deixar com fundo cinza. Então, eu criei a fila, inicializei a fila e inseri o nó de origem na fila. A fila estava vazia, ele vai ser o primeiro elemento da fila. Além disso, eu vou criar 2 variáveis auxiliares. Nó, que vai ser a variável que vai receber os elementos que estão sendo excluídos da nossa fila, e a variável end, que vai ter o endereço atual
da lista de vizinhos, né? Eu vou usar aqui a representação de grafos usando listas de adjacências ou listas de vizinhos. Lógica do meu laço principal da busca em largura. Enquanto a fila não estiver vazia, excluo o primeiro elemento da fila e vou processar ele, é o nó atual. Libero, né, a memória desse nó que foi excluído aqui. E o endereço, né, lembrando que eu estou usando a lista de a representação de grafos por listas de adjacência, o endereço, a variável end vai receber o endereço do primeiro elemento da minha lista ligada, esse grafo asterisco que está sobrando aqui nessa linha, então, do início da minha lista ligada. E enquanto esse endereço for diferente de nulo, eu faço o quê? Vou para o próximo vértice, recebo no vértice atual na variável x, né, o valor do vértice atual, né? Então, se o vértice 5 é vizinho do 7, eu vou receber o 7 como valor aqui para minha variável x. Se esse vértice x ainda não foi visitado, eu vou atualizar a distância dele, né? A distância vai ser atualizada com distância mais 1, com a distância do vértice atual mais 1. E aqui é interessante, né? Porque se eu gastei 3 passos para chegar num vértice e agora, a partir dele, eu estou chegando no vizinho dele, então, né, a distância do vizinho dele vai ser igual a 4. É importante ter essa linha e a gente fazer um raciocínio mais cuidadoso com essa linha, porque se eu só tivesse um contador de distância dentro desse laço, ia estar errado, porque eu ia, né, se eu só somasse arbitrariamente a cada vértice que eu tiro da minha fila, se eu somasse 1, eu estaria contando quantos vértices eu já processei, e não a distância, porque, de fato, vai ter caminhos que percorrem um vértice e, eventualmente, eu vou estar fazendo um caminho por outro vértice, né? Dependendo de que parte do meu processamento eu estou, né? A cada vértice eu coloco todos os seus vizinhos na lista, e depois na fila, perdão, e depois todos os vizinhos dos vizinhos e assim por diante. Então, eu preciso ter um controle da distância com cuidado. E justamente uma forma de fazer isso é guardar né, a partir de qual vértice eu cheguei nesse vértice, né? Se eu cheguei, né, no vértice x a partir do atual, então eu já sei qual é a distância do atual, né? Porque a cada vértice eu vou colocando. Cada vez que eu conheço um vértice, que eu descubro um vértice, eu atualizo a distância dele. Então, é só pegar a distância do vértice a partir do qual eu cheguei no vértice, que eu estou processando agora, no vértice x, e somar 1. Então, com isso, né, já que se eu tinha gasto 3 passos para chegar num dado vértice e agora eu estou chegando no vizinho dele, então a distância para o vizinho dele vai ser 4. Então, essa linha é super importante aqui na nossa lógica para calcular a distância. O anterior do vértice que eu estou visitando agora é o atual, né? Estou visitando o x justamente como um dos vizinhos, né? Estou percorrendo a lista ligada de vizinhos do atual. O x ainda não tinha sido visitado, então quer dizer que eu cheguei no x a partir do atual. E aqui eu coloquei em amarelo essa linha. Se o x for igual ao destino, eu posso já retornar a distância para o destino, que é essa distância que eu acabei de atualizar, né? A distância para o x. Por que eu chamei de distância para o destino? Porque o x é igual ao destino, então tanto faz. E o meu código acaba. Se o objetivo é só saber qual é o comprimento do caminho do nó de origem ao nó destino, eu posso acabar o processamento aqui. Porém, vocês vão ver na implementação que está no site que eu comentei essa linha. Por que eu comentei essa linha de código? Porque eu quero processar o grafo inteiro, ou pelo menos todo o componente conexo, ou pelo menos todos os elementos, né? Se for num grafo não direcionado, vai ser todo o componente conexo. Se for num grafo direcionado, vai ser de todos os elementos que eu consigo chegar ou atingir a partir do nó de origem. Então, eu quero continuar esse processamento para calcular, né, a distância e também qual é o elemento anterior de cada vértice em relação ao vértice de origem. Então, daí, se o seu objetivo for fazer isso, daí você não usa essa linha aqui que tem um return que pararia o processamento. Além dessa linha, né, se esse if não for verdadeiro, ou se a gente não tiver essa linha, né, se a condição do if não for verdadeira, ou se a gente não tiver essa linha, o que eu tenho que fazer? Tenho que marcar que o nó x foi visitado e inserir ele na fila, né? Se eu vou continuar o processamento, né, então eu insiro ele no final da fila. Eu faço isso, né? O meu laço principal, o meu laço while interno aqui é para cada um dos vizinhos do vértice atual. Então, né, eu estou percorrendo a minha lista de adjacências para cada um deles. Se ele ainda não foi processado, atualizo os campos, insiro ele na fila e vou para o próximo vizinho, né? Essa é a ideia desse laço interno. O laço externo, né, o meu laço principal é enquanto a fila não estiver vazia, eu continuo o processamento. E, por fim, se o meu objetivo, de fato, é só retornar a distância,
com o vértice de destino, eu vou retornar esse valor aqui embaixo. Notem que, já que no slide anterior eu inicializei todas as distâncias com -1, se não for possível, a partir do vértice inicial, chegar no vértice de destino, eu vou estar retornando -1, e para indicar justamente que não é possível chegar no vértice de destino a partir do vértice de origem. A gente poderia, né, dependendo do nosso objetivo, a gente poderia retornar o arranjo de distâncias, a gente podia retornar o arranjo de anteriores, que a partir do arranjo de anteriores a gente consegue extrair os caminhos, e assim por diante, né? Então, tem várias formas de fazer isso. Alguém pode me perguntar, professor, como que a partir do arranjo de anteriores eu descubro o caminho, né? Porque quando a gente fez uma implementação em busca em profundidade, uma delas, a gente de fato retornou uma lista ligada de nós, ou de vértices, correspondendo ao caminho. Como que a partir do arranjo de anteriores, que é esse arranjo que está aqui, né, que são esses elementos que estão aqui, eu imprimi justamente para cada vértice os seus anteriores e as suas distâncias. Como que eu descubro a distância, ou melhor, né, a distância a gente já viu e vai estar no arranjo de distância. Então, por exemplo, a distância do V4, de você, a partir do V4 chegar no V0, é só ir lá no V0 e verificar o valor da distância, é 3. Para chegar no V2 é 2, para chegar no V3 é 1 e assim por diante. Mas como que eu descubro o caminho? Para descobrir o caminho, basta você ir seguindo os elementos anteriores. Como assim? Se eu quero, né, o meu objetivo era a partir de V4 chegar em V0, então eu parto do destino. Então, como que eu cheguei no V0? Eu cheguei no vértice ou no nó V0 a partir do 2. Então, aqui eu começo a contar meu caminho. Aí, como que eu cheguei no 2? Eu cheguei no 2 a partir do 1. Então, está aqui mais uma parte do meu caminho. Aí, como que eu cheguei no 1? Eu cheguei no vértice 1, o anterior dele era o 4, então a partir do 4. Então, seguindo, né, do seu destino para trás o arranjo de anteriores, né, olhando sempre para os vértices pelos quais você navegou, né? Então, para chegar no V0, eu cheguei pelo V2, para chegar no V2 foi pelo vértice 1, para chegar no vértice 1 já foi pelo vértice 4. Então, seguindo isso daí, né, de V0 foi para V2, eu vim de V2, de V2 eu vim de V1 e de V1 eu vim de V4, eu justamente montei o meu caminho. Então, o arranjo de anteriores permite que a gente reconstrua o caminho de qualquer vértice até o vértice de origem, isso se é possível chegar naquele vértice, né? Se a gente não chegou naquele vértice, se o anterior está -1, significa que não existe esse caminho. Então, essa implementação que tem esses 3 arranjos, na verdade, ela pode ser usada de diferentes formas. Aqui a gente usou simplesmente para retornar o comprimento do caminho, mas a gente podia aqui fora, né, desses laços, criar justamente um único laço navegando pelo arranjo de anteriores para descobrir efetivamente qual é o caminho que tem aquela distância ou aquele comprimento, que é o valor que a gente está retornando aqui. A complexidade dessa função ela é a mesma da outra implementação da busca em largura que a gente implementou, que no caso da gente estar usando listas de adjacência, que é o que a gente está usando aqui, V mais E, se a gente estivesse usando matrizes de adjacência, seria V ao quadrado, né? Lembrando, V é o número de vértices e E é o número de arestas. Então, a complexidade assintótica O grande seria aí, né, nosso código é da ordem de número de vértices mais número de arestas. Com isso, a gente termina essa aula sobre a aplicação da busca em largura para descobrir o caminho de menor comprimento entre 2 vértices. Na próxima aula, a gente vai começar a tratar outras questões ligadas a grafos, né? A gente não vai ter várias aulas falando de aplicações possíveis da busca em largura, a ideia realmente foi só apresentar uma aplicação. Vejo vocês na próxima aula.